Ron, o Cavaleiro do Espaço, enfrenta o temível androide do Pensador Louco. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Pensador Louco. Em 1981 era publicada a 14ª edição da revista Ron Space Knight nos Estados Unidos, que trazia na capa o Pensador Louco olhando em um monitor de vídeo o seu temível androide lutando contra Ron, o Ron desfalecido, caído, e o Pensador Louco falando, caia Ron diante do poder do Pensador Louco e de seu androide temível. Essa história foi publicada no Brasil em 1984, na revista O Incrível Hulk número 13, da editora Abril. Aqui eu não faço muito essa exibição aqui, mas acho que é um momento interessante de mostrar uma curiosidade aqui com relação às revistas, dá uma olhadinha na diferença aqui de tamanho, Então você tem a revista original em inglês aqui, do Ron, nos Estados Unidos, e tem aqui a revistinha, o formatinho da editora Abril, O problema aqui da editora Abril, que o Ron quase nunca saía na capa, Às vezes nem havia referência para as histórias dele, mas só para vocês verem aqui a diferença das revistas. Bem, como que essa história começa aqui? Essa história começa com o Pensador Louco em sua base, olhando a chegada do Ron à Terra. Observe que ele está vendo a cena da primeira história do Ron. O Ron saindo de dentro do meteoro que serviu como uma nave orgânica para ele, na verdade não orgânica, uma nave mineral para ele, se proteger da entrada na atmosfera da Terra. Então o Ron está emergindo das chamas ali, e de alguma forma o Pensador Louco ele conseguiu essas imagens, não sei como que ele conseguiu. Está com um drone, um satélite de alta precisão, Aqui a história começa a dar uns exageros, mas o Pensador Louco ele tem as imagens. Olha, tem a imagem da chegada na parte superior do monitor, nós vemos aí o Ron chegando como um corpo celeste caindo no planeta Terra, colidindo nas proximidades de Clairton. E aí o Pensador Louco ele está pensando, como o seu nome deve levar a gente a acreditar, o que o Ron é. Ele está se perguntando a si mesmo o que o Ron é. Ele elabora uma hipótese de que é um extraterrestre por ele ter vindo de um meteorito, caiu na Terra, por ele sair do meteorito. Não há provas definitivas, ele vê que é um ser de metal, e ele conclui que se trata de um alienígena e que também é um androide, por estar uma forma parecida com a forma humana, e ser um ser de metal. Para perceber na capa, que da primeira página dessa história, as diferenças de cores, entre a publicação no Brasil e a publicação nos Estados Unidos, que era o original, Então algumas cores variavam, o uniforme do Pensador Louco, o seu macacão aí é diferente, assim como também o ambiente, tem outras cores. O original, a história se chama The Ultimate Android, o Android definitivo, e na tradução Abril colocou muito mais do que um androide, enfatizando a humanidade do Ron. Bem, seguindo aqui, mas quem que é o Pensador Louco? O Pensador Louco é um personagem criado em 1963. Ele apareceu na revista do Quarteto Fantástico, na edição 15, Quarteto Fantástico, como um vilão enfrentando o Quarteto Fantástico. E o seu androide temível, uma criação que sempre o acompanhou, já apareceu nessa primeira história. Então ele foi uma criação dos
é da dupla criadora do Quarteto Fantástico, Jack Kirby e Stan Lee. Coloquei o Jack Kirby primeiro porque o Stan Lee sempre acaba com a maior parte dos créditos na maior parte dos relatos, né? Mas eu não esqueço, o Jack Kirby também co-criou o Quarteto Fantástico. Então o Pensador Louco já era um personagem de longa data. Quando ele aparece na revista do Ron, ele já era um personagem da primeira era da Marvel, né? Da era de ouro da Marvel. E o próprio Pensador Louco, nessa história do Ron, ele se lembra, ele faz um flashback das suas aparições, né? Ele lembra desse primeiro confronto com o Quarteto Fantástico, no qual ele lançou o seu temível androide contra o Quarteto Fantástico. O temível androide, ele é um androide, né? Ele é um robô com aparência humanoide, mas que assim, ele tem uma cabeça meio estranha, parece uma marreta, a cabeça desse androide. Ele é bastante forte, ele tem capacidades de adaptação diante de poderes, né, de seres com superpoderes. Ele deu um trabalho para o Quarteto Fantástico, mas foi derrotado. Depois, mais tarde, né, o Pensador Louco enfrentou novamente o Quarteto Fantástico e também os X-Men. E ele lançou o seu androide também com os X-Men. A gente vê os X-Men originais. Os X-Men originais, que eram o Anjo, o Homem de Gelo, o Fera, a Garota Marvel e o Ciclope. A Garota Marvel, Jean Grey, que depois se transformou na Fênix, mas isso só depois que os novos X-Men surgiram. A gente chama de novos X-Men, a segunda geração de X-Men é a geração internacional. Porque esses X-Men aqui eram todos cidadãos dos Estados Unidos, né? Então era uma equipe norte-americana. E aí o Pensador Louco também foi derrotado pelos X-Men junto com o Quarteto Fantástico. Aqui nós vemos aqui a capa da edição 28 do Quarteto Fantástico, em que aparece o quarteto e aparecem os X-Men originais, né? Aí não só o Pensador Louco, mas também um outro vilão, um inimigo do Quarteto Fantástico também aparece, que é o Mestre dos Bonecos. O Mestre dos Bonecos, ele é o padrasto da Alicia Masters. A Alicia Masters, que é a namorada do Ben Green, o Coisa. O Mestre dos Bonecos, ele consegue transferir, né, a mente de pessoas para bonecos e controlar o corpo dessas pessoas, né? É um vilão um pouco recorrente nas aventuras do Quarteto Fantástico. Mas o Pensador Louco, mesmo assim, foi derrotado. Depois, o Pensador Louco ele rememora também um novo enfrentamento com o Quarteto Fantástico, no qual ele resolve fazer androides do quarteto. A maior ideia, nossa, como que eu vou derrotar o Quarteto Fantástico? Vou fazer um androide, né, para cada um deles, né, com iguais poderes, e aí vou conseguir derrotá-los. Essa história aqui nós vemos, ela saiu, né, na edição número 15 da revista Quarteto Fantástico, né, que é o Pensador Louco e seus Androides da Morte. E aí nós vemos aí os androides na parte de trás ali, né, e à frente caídos, né, aparentemente aí, inconscientes, né, o quarteto verdadeiro, né, Reed Richards, a Susan Storm, o Coisa e o Johnny Storm. Bem, depois o Pensador Louco continuou envolvido com alguns androides, né? Assim, ele se apresenta como o mestre dos androides, né? E ele colaborou, né, na criação de um androide específico, que é o Visão, aparece aqui à esquerda. O Visão, na verdade, ele foi construído pelo Ultron, mas ele teve a ajuda do Pensador Louco. O Ultron, ele procurou o Pensador Louco porque ele precisava de um androide existente para conseguir criar o seu, e ele usou peças do Tocha Humana original, né? Depois, mais tarde, descobre que não... pensava-se que o Ultron tinha pegado o Tocha Humana original, e transformado no Visão, e por isso que em alguns momentos o Visão ele tinha medo de água, porque ele estava manifestando a consciência do Tocha Humana. Depois, mais tarde, a Marvel apresentou a explicação de que
o Tocha Humana serviu, na verdade, de base para o Visão, seus padrões mentais e algumas peças sobressalentes, mas ele foi conservado, né? Ele não foi transformado no Visão, e depois os dois se encontram, quando depois que o Visão é desmontado e ele perde a sua memória original, inclusive ele esquece da sua relação que ele teve com a Feiticeira Escarlate. Além disso, o Pensador Louco também se envolveu com outro androide, que é o Homem-Dragão, né? O Homem-Dragão que aparece em várias histórias, às vezes como inimigo, às vezes como aliado dos super-heróis. E o 75, na Revista dos Vingadores, né, em uma história ilustrada por Saul Buscema, né, que também é ilustrador da maior parte das revistas do ROM, nós temos a aparição do Pensador Louco enfrentando os Vingadores e usando o Tocha Humana original. Porque o Pensador Louco ele encontrou o corpo do Tocha Humana original, que havia sido desativado. Ele estava, na verdade, entrando em ponto crítico. Ele sentiu que ele ia explodir. Ele foi para o deserto e realmente ele teve uma sobrecarga e se desligou. Mas ele ainda funcionava. O Pensador Louco encontrou o corpo do Tocha Humana e ele reativou e o lançou contra os Vingadores. Mas aí não deu certo também, o Pensador Louco foi derrotado. Bem, esse é o Pensador Louco, né? O Pensador Louco ele vê o Ron, então, pensa que o Ron também é um androide. Ele fala, é um androide poderoso, um androide alienígena. Ele fala, eu preciso estudar esse androide e eu quero esse androide para mim, né? Aí ele resolve ir atrás, ele então sai do seu esconderijo com uma nave e vai até a cidade de Clairton, no estado de West Virginia, onde o Ron está nesse momento. O Ron, depois de enfrentar o Valete de Copas, após recuperar o seu neutralizador, a sua arma máxima, o Ron, e depois de ficar sem memória, com amnésia temporariamente, e derrotar o Saqueador, um pirata moderno, o Ron retorna para a cidade de Clairton. O Ron está ali, sentado sobre algumas rochas nos arredores de Clairton, e ele está ali pensando em quem? Pensando em Brandi Clark. Pensando em Brandi Clark, a garota, a primeira terráquea que ele conheceu, e por quem agora assim, ele nutre sentimentos de afeto. Mas ao mesmo tempo ele luta contra esses sentimentos porque a Brandi está comprometida com o mecânico Steve Jackson. Então o Ron está ali pensando nesse amor proibido, esse amor impossível que agora aflora dentro dele. Enquanto o Ron está ali, né, pensando na Brandi, o que a Brandi está fazendo? A Brandi está na casa lá dos seus pais, onde sua mãe está ali fazendo os ajustes no seu vestido de noiva. Por quê? Porque ela pretende se casar com seu namorado, o Steve Jackson, né? Depois que o Ron partiu, né, a Brandi parece que se apressou com o casamento, né? O Steve Jackson ele resolveu dar uma pressionada ali na Brandi Clark, ela aceitou, talvez também por ela querer terminar, encerrar, né, essa dúvida, esses sentimentos que ela também nutre pelo Ron. Ela quer acabar com isso, então ela talvez casando logo isso acabe, né, ela não pare de pensar no Ron. Então ali está com seus pais, ali a Brandi se preparando para o casamento, né, só que ela não sabe que aquele Steve Jackson com quem ela está para se casar não é o Steve Jackson verdadeiro, é um espectro que tomou o lugar do Steve Jackson. Ela está para se casar com um espectro, não sabe. Isso faz parte de um plano dos espectros, né? Até porque, e não é por acaso, né? Como ela teve contato com o Ron, né, ela também acaba se tornando uma forma dos espectros chegarem até o Ron, uma forma deles preparar uma armadilha para derrotar o Ron. Então, o verdadeiro Steve Jackson ele foi preso, ele foi substituído então, por um espectro, e a Brandi não sabe disso, né? Mas ela sente que tem alguma coisa diferente, né? Depois que esse Steve falso, ele aparece, né? O Ron resgata os dois da prisão, pensando que é o Steve verdadeiro. O Ron não usa o seu analisador nesse Steve Jackson porque ele confia que é o verdadeiro, né? Às vezes o Ron ele é muito, ele confia muito, né? Ele não é um cara desconfiado e essa é um defeito dele, porque se ele tivesse usado o analisador quando ele foi na prisão,
ele ter descoberto que o Steve Jackson que estava ali não era o verdadeiro. E a Brent sente que o seu namorado está estranho, ele parece mais distante, parece mais frio, e ela está aí pensando sobre o Ron também, e ela desconfia também, ela fica pensando, mas o Ron disse que os espectros podem mudar de forma e tal, e por um momento passa na cabeça dela aquela desconfiança, aquela dúvida, será que o Steve não poderia ser um espectro? Né? Ela fala, mas não, deve ser bobagem. Né? E aí, enquanto ela está ali refletindo, o Ron também pensando nela, o Ron é atacado. O Ron é atacado de forma traiçoeira pelas costas, por quem? Pelo androide do Pensador Louco, o temível androide do Pensador Louco. O Ron parece que não tem paz. Né? O Ron veio para a Terra para ajudar as pessoas, para salvar os terráqueos, e a todo momento ele é atacado. Ele é atacado por todo mundo, pelo exército, pela força aérea, pelo super-herói. Ele foi atacado pelo Valete de Copas, o primeiro super-herói que ele enfrentou, pelos próprios espectros, por um ex-ladrão que foi convertido em cavaleiro espacial e ciborgue para tentar enfrentar ele em iguais condições de poder, e agora ele é atacado deliberadamente pelo Pensador Louco. Também ele foi atacado também por um reptiliano de uma raça quase extinta, que queria também se vingar dos espectros, mas queria tomar o neutralizador do Ron à força. Então o Ron não tem sossego, ele não tem paz, ele não pode ficar um momento tranquilo que ele é atacado por todo mundo. Então a batalha começa, né? O Ron não quer lutar, na verdade, ali, né? Mas ele mostra que ele não é fácil de se vencer, né? O androide do Pensador Louco, ele tem poder de alterar a sua forma. Então, por exemplo, ele transforma a sua mão numa espécie de marreta, né? Tenta esmagar o Ron, mas o Ron mostra que ele não é ele é muito forte, né? E ele detém com uma mão só, né? A mão marreta do androide temível, né? E joga ele no chão, né? E, assim, com um braço só, um golpe, e mostra, eu não sou de brincadeira não, você está pensando o quê? E aí o Ron, né, por um momento assim, depois que ele joga o androide no chão, ele quer saber o que é aquilo, né? Aí ele invoca o seu analisador de energia, né? E ele descobre que aquilo é uma imitação de vida, né? Não é um ser orgânico, é um androide. Ao saber que é um androide, aí o Ron fica com menos restrições, né? Se fosse uma forma de vida, ele ia tomar mais cuidado, né, para não ferir e machucar. Agora ele não tem tantas restrições para enfrentar um androide. Enquanto o Ron está ali enfrentando o temível androide, está acontecendo alguma coisa no Washington Weekly, que é um jornal fictício, né? Só existe na história do Ron Cavaleiro do Espaço, um jornal que fica em Washington, quando a repórter Ace O'Connor ela resolve mostrar para o seu chefe, para o seu editor-chefe, fotos que ela tirou quando estava no projeto de defesa, quando o Ron estava lutando contra o Valete de Copas. Inicialmente, ela, como a maioria das pessoas que estava lá, ela achava que o Ron era um alienígena assassino que veio desintegrar as pessoas, e que o Valete de Copas era um super-herói, né, que estava ali para salvar as pessoas do Ron. Mas, conforme ela foi revelando as fotografias, ela viu umas imagens que lhe chamaram a atenção. Então, no começo, o editor dela não está muito afim de ver, né? Na verdade, ela esperou para mostrar as fotografias depois do expediente, né? Estão, a princípio, só ela e seu editor ali no jornal. Ela quer que seja, né, uma conversa um pouco particular por causa justamente do que ela encontrou. O primeiro editor zomba dela, falando, o que é isso aqui? Né? Alguém vestindo uma roupa de C3PO, né? Ele está fazendo referência ao Star Wars, ao androide C3PO do Star Wars. E ela fala, não, essas fotos são coisas reais, né? Ela fala, o editor pergunta o que é aquilo ali, quem que é esse cara, né? Ela fala, ele se chama de Ron, né? Ele fala que ele veio de outro planeta, né? Aí ela fala que ele estava dentro do projeto do governo, perto defesa, né? Safeguard no original, e aí ele foi, o Valete de Copas veio para atacar o Ron, porque o Ron aparentemente estava matando pessoas. E aí ela mostra a foto reveladora, né, que fez ela mudar de ideia, em que o Ron está, a princípio ela pensou que o Ron estava matando a doutora Rachel Sweet, mas a foto, uma vez revelada, mostra que a doutora estava se transformando
numa outra criatura. A fotografia revela uma espécie de portal dimensional, e aí quem atravessa esse portal não é a doutora, é uma outra criatura que tem uma outra forma. Então, o que ela viu? Uma pessoa sendo vaporizada, né? A fotografia revelou uma outra situação, né? E aí, o editor fala, parece que ela está se transformando em algum tipo de alienígena. E aí ela fala, isso, ela está se transformando. E parece então que o Ron disse que existem alienígenas malignos que estão vivendo na Terra, disfarçados como seres humanos, né? E aí ela fala, a câmera ela conseguiu mostrar o que nossos olhos não conseguiram perceber, né? O Ron está nos protegendo desses alienígenas. Só que aí ela não completa a frase. O próprio editor fala, esses espectros? Aí ela, sim, espectros, é como ele os chamou, mas como é que você sabe? E aí nessa hora o editor começa a mudar de forma. Ele começa a mudar de forma e revela que ele é um espectro, né? E ele até zomba dela, você, né, conseguiu o furo do século, né? Conseguiu a notícia do século, humana, né? Chama ela de humana, porque ele não é humano. E agora a Ace O'Connor descobre que ela se meteu numa grande enrascada, porque além de descobrir que seu editor é um alienígena maligno, um dos que o Ron está caçando na Terra, uma espécie de portal se abre atrás dela. E aí os cães da nebulosa negra, as criaturas que atacaram Ron e roubaram seu neutralizador, eles aparecem e arrastam Ace O'Connor para dentro desse portal, aparentemente para uma outra dimensão, né? E aí, né, enquanto esse processo acontece, o editor, né, que é um espectro, fala que ela nunca irá ver essa notícia publicada, né? E aí Ace O'Connor desaparece nesse portal, né? E, bem, ela desapareceria, né, como eles estavam sozinhos, aparentemente ia ficar tudo por isso mesmo, mas um pouco tempo depois que ela some, aí o editor descobre que um outro jornalista, que resolve aparecer ali, pergunta se ele viu a Ace, porque ela deixou os negativos na sala escura. E aí o editor descobre que não eliminou todo o rastro, né? Porque com a Ace sozinha ali desaparecendo, ele depois desconversaria que não viu ela, e também destruiria as provas, né? Ele havia rasgado as fotos depois dela ser sequestrada, mas agora ele descobre que tem ainda cópias das fotos, né? E esse jornalista agora também está correndo perigo. Enquanto isso acontece, né, Ace O'Connor acaba então sendo levado pelos cães da nebulosa negra, o Ron continua enfrentando o androide do Pensador Louco, que agora deu um abraço de urso no Ron, está segurando ele firme, e o Ron então ativa os seus retrofoguetes, né, para tentar colocar fogo no androide, incendiar, mas o androide tem capacidade de alterar a sua estrutura, né, e ele consegue resistir ao ataque do Ron. Então o Ron começa a bater mesmo, socar o androide até que ele o solta, né? E aí, nesse momento, né, o androide agora está começando a ficar em desvantagem, né? O Ron já sabe que não é uma forma de vida, ele não tem restrições, né? Ele parte para o ataque mesmo. A luta parece interessante, né? Parece que está valendo a pena. O Pensador Louco resolve sair da sua nave, porque ele acha, opa, esse androide é bom mesmo, então parece que valeu a pena vir até aqui, né? Eu quero esse androide para mim, né? E aí o Ron resolve acabar logo uma vez com aquela luta. Ele invoca o seu neutralizador, a sua arma suprema, né? O neutralizador, além de mandar os espectros para o limbo, ele tem uma outra série de usos, né, que a gente ainda vai conhecer nos próximos episódios, né? E ele também serve para, como o próprio nome diz, neutralizar qualquer forma de energia. Então o Ron ele dispara o neutralizador contra o androide, e o androide cai. Ele cai, os efeitos são devastadores no androide, né? E aí o Pensador Louco ele surge, né? O Ron ele materializa seu analisador de energia, né? O Pensador pensa que o Ron vai atacar, né? E fala que você não pode penetrar no meu campo de força, né? E o Ron fala, eu não preciso, né? Eu já descobri que você é um humano, né? E aí o Pensador Louco ele quer que o Ron se junte a ele, né? Com seu poder, eles vão conseguir dominar o mundo, né? Como todo super vilão quer, né? E aí ele convida o Ron a se juntar no seu plano de conquista. E o Ron fala, né? Você armou essa luta sem sentido aqui para me pedir isso, né?
Você quer dominar o mundo? Né? Isso passa longe. Né? O Ron não tem nenhuma ambição desse tipo, de conquista. Aí o Android fala, o Pensador Louco diz o que? Se você não quer ir por bem, você vai por mal. Né? O Pensador Louco ele tem um aparelho em que ele consegue dominar qualquer tipo de máquina, tipo um controle remoto universal. Ele guarda isso ele mantém isso no seu braço, ele dispara então esse raio contra o Ron, né? E aí isso não funciona, porque o Ron não é um Android, o Ron é um humano. Aí o Pensador Louco fica confuso, atônito, porque não, peraí, o meu raio não funciona em você, né? E aí a explicação você não é sintético, né? Você é um ser vivo dentro de uma armadura. E o Pensador Louco fica decepcionado, porque ele percebe que ele errou, né? Ele fez um cálculo incorreto. Aí ele tenta então acionar o seu Android temível e lançá-lo novamente contra o Ron, porque ele não admite. Né? Se o Ron não vai ficar do lado dele, ele também não vai ficar contra ele, né? Não vai servir de empecilho, porque sendo tão poderoso assim, poderia também se tornar um inimigo, né? Um adversário. Aí ele tenta lançar novamente o seu Android contra o Ron, só que tem um problema. Né? O Android foi alvejado pelo neutralizador, né? E os efeitos do neutralizador, né, no Android, eles acabaram desabilitando também os efeitos do raio do Pensador Louco. Né? Agora o Android ele não responde mais aos raios do Pensador Louco, do seu mestre. E acaba se rebelando, porque ele sentiu muita dor, se é que pode se dizer assim, né? Quando foi atingido pelo neutralizador. Ele não tem vontade nenhuma de atacar o Ron novamente. Então, o que o Android faz? Ele agarra o Pensador Louco e leva de volta até a nave e vai embora. O Pensador esperneia ali, luta, mas ele é subjugado pela sua criação. Né? E aí o servo se torna o seu mestre. Né? E o Ron vê o Pensador Louco indo embora ali. Se você gostou desse episódio e de tantos outros que há nesse canal também, você pode assinar, você pode se inscrever, você pode compartilhar com seus amigos, ativar as notificações para saber quando novos vídeos são publicados. Se você não gostar, você recomenda então para os seus inimigos.